incendiou. Dela resta apenas este monte de cinzas. Como professores e estudantes, não nos deixamos abater. Por isso, na ausência apenas física do nosso cavalo, aqui o temos virtualmente. Afrodite! Oh, Afrodite! Onde estás? Ariadne! Princesa Ariadne! Afrodite! Eu sou o Dionísio, filho de Zeus, vindo da Grécia e viajante do mundo. E pode dizer-se inventor do teatro. Sou conhecido pelos Jogos Olímpicos e pelas famosas festas. Deus de enorme beleza. Deus gigantes e apenas dois amores, deixai que tivemos a média deste evento. Celebremos início com esta festa, repleta de deuses e seres olímpicos. Façamos rufar os tambores, glorificando o Deus hebreu com a vez. Com gritos estridentes no modo selvagem, se faz circular os fracos acordes e uníssono, os ventos, espíritos e mar, e passamos rufar Espíritos, deuses, seres olímpicos e convidados, subamos esta enorme montanha e que comece a festa! Era uma vez, na Grécia Antiga, um rei chamado Ulisses, que vivia numa pequena ilha chamada Ítaca. Ulisses vivia com a sua mulher Penélope e com o filho de tenra idade, Telema. Certo dia, Paris, príncipe da cidade de Troia, raptou Helena, lindíssima rainha grega. As consequências foram terríveis. Cansados e cheios de saudades das suas famílias, ansiavam pelo regresso a casa. Entre eles estava Ulisses, rei de Ítaca, de todos conhecido pela sua astúcia. Ora, Ulisses concebeu um ardil. Afastaram-se os exércitos gregos para que os troianos pensassem que levantaram o cerco. Construir com madeira um cavalo gigantesco com o bojo oco, no qual coubessem alguns combatentes. Colocar o cavalo à porta da muralha da cidade. E assim se fez. Os troianos viram o cavalo e discutiram entre si o que fazer com ele. Uns queriam queimá-lo, outros queriam destruí-lo à machadada, outros quiseram oferecê-lo aos seus deuses em agradecimento pela vitória concedida. Acabaram por recolher o cavalo para dentro das muralhas e festejaram a vitória e homenagearam os seus deuses, cantando, dançando, comendo e bebendo muito.
tanto que acabaram por adormecer, cansados e bêbados. O silêncio caiu sobre a cidade depois de toda aquela euforia. Ulisses e os seus companheiros saíram do cavalo e abriram as portas da muralha. E, segundo reza a história, não ficou pedra sobre pedra. E Ulisses ficou conhecido como o destruidor de Troia. Finalmente, podiam os aqueus regressar às suas pátrias. Ulisses e os seus marinheiros entraram nos seus barcos e fizeram-se ao mar, rumo à ilha. A remar, a remar. Arrastados por fortíssima corrente, Ulisses e os seus marinheiros aproximavam-se do arquipélago da Ciclópia. Estas ilhas eram habitadas por seres medonhos, enormes e de um só olho. Eram também devoradores de homens. Os aventureiros aportaram na única destas ilhas que Ulisses conhecia e que era deserta. Podiam desembarcar e procurar água e alguns víveres. Levaram consigo um barril de vinho. Todos se ocuparam a explorar a ilha. A certa altura, viram um enorme rebanho de ovelhas. Junto delas, um gigantesco ciclope. Polifemo era o seu nome. De tão cruel e exilente que era, tinha sido mandado para aquela ilha por ninguém poder aturar o seu mau gênio. Estava Polifemo, aguçando um tronco de árvore para fazer uma flauta, tal como um pastor afia uma cana. Ulisses e os seus companheiros esconderam-se entre as ovelhas e deslocaram-se silenciosamente para uma gruta que ali havia. A sua intenção era lá permanecer até ao cair da noite, para então se escaparem de volta ao navio. Mas aquela era a gruta de Polifemo. Souberam quando, ovelha após ovelha, todo o rebanho entrou na gruta, seguido por Polifemo, que transportava às costas um veado para a sua ceia. Polifemo ordenhou as ovelhas e acendeu uma fogueira. Foi então que viu as sombras dos homens e deitou mãos aos marinheiros, que ia apanhando, devorando-os no ápice. Bem panturrado, tinha de descansar e fazer a digestão. Ulisses, muito medo, aproximou-se e ofereceu-lhe o vinho que tinha. Em troca, esperava que Polifemo o deixasse partir. Polifemo quis o vinho, sim senhor, mas Ulisses não poderia aspirar a mais do que ser o último a ser devorado. Polifemo perguntou a Ulisses como se chamava. Ulisses não gostava de dizer o seu nome e resolveu responder-lhe que se chamava ninguém. Polifemo adormeceu e Ulisses e os companheiros assaram o veado. Comeram e beberam o leite ordenhado por Polifemo.
tinham de sair dali. Pegaram num tronco e puseram-no na fogueira. Quando este já estava incandescente, espetaram no único olho do Ciclope. Polifemo deu-os de dor e gritou pedindo ajuda aos seus irmãos Ciclopes, que estavam nas outras ilhas. Todos vieram em seu auxílio e, do lado de fora da gruta, foram tentando perceber o que se passava. O que é, Polifemo? Ninguém quer matar-me! Pois não, Polifemo, ninguém te quer matar. Não é isso, seus palermas! Ninguém está aqui e ninguém quer matar-me! Ninguém quer matar o nosso irmão. Podemos ir embora. Vamos embora! Com os Ciclopes afastados, tinham de sair da gruta. Mais uma vez, Ulisses encontrou uma solução. Amarrou cada marinheiro por baixo de cada ovelha. E reservou para si o carneiro mais nasudo, para nele mais facilmente se poder agarrar. No dia seguinte, Polifemo fez sair o seu rebanho da gruta. Os marinheiros saíram com os animais. Polifemo só se apercebeu do que estava a passar-se quando Ulisses se desequilibrou e caiu. Levantou-se e escapou-se, correndo a bom correr em direção ao navio. Só os marinheiros prosseguiram viagem em direção a Ítaca, a remar, a remar, a remar. Depois de vários dias no mar, só mar, os marinheiros avistaram terra no horizonte. Ulisses estava cansado e desiludido com os seus companheiros. Por isso, quando abordaram uma nova ilha, permaneceu no navio. Alguns marinheiros optaram por ir a explorá-la. Entre eles, encontrava-se Euríloco. O tempo passava e os marinheiros não regressavam. Ulisses inquietava-se. Euríloco e os marinheiros, ao penetrarem na ilha, encontraram animais como leões, girafas, que, em vez de ferozes, se aproximavam deles com um olhar triste e suave. Estranho, pensaram os marinheiros, mas prosseguiram. A meio da floresta, avistaram um palácio e uma bela mulher sorrindo os convidou a entrar. Grandes mesas cobertas das melhores iguarias estavam à sua disposição. Comeram e beberam alegremente, não acreditando na sua sorte. No final do banquete, a bela mulher surgiu com uma garrafa de licor na mão. Euríloco teve um mau pressentimento e escondeu-se atrás de um cortinado. E o que viu ele? Mal bebiam o licor, os marinheiros esqueciam o seu nome, quem eram, qual a sua pátria, tudo. A feiticeira só podia ser feiticeira, tocava-lhes então com uma varinha e transformava-os em porcos. Horrorizado, Euríloco escapou dali logo que pôde, correu até um navio ao encontro de Ulisses e contou-lhe com pormenores tudo o que se tinha passado. Indignado, o rei de Ítaca correu em defesa dos seus marinheiros. À sua frente apareceu uma mulher fulgurante. Era Minerva, a
deusa sua protetora, que sempre lhe aparecia nos momentos de perigo. Minerva disse-lhe que a inimiga que iria enfrentar era a temível Circe, feiticeira de grande poder. Para o ajudar, deu-lhe a erva da vida que o protegeria da má sorte. Ulisses agradeceu e correu para o palácio de Circe. Esta, ao vê-lo, logo se apaixonou. Também Ulisses banqueteou e também Ulisses bebeu licor servido por Circe. Mas a erva da vida anulou os efeitos do feitiço e Ulisses não se esqueceu de quem era. Sou Ulisses, rei de Ítaca. E, quando Circe lhe tocou com a varinha, também não se transformou em porco. Aproveitando a surpresa de Circe, Ulisses exigiu que lhe apresentasse os marinheiros que tinha transformado em porcos. Circe negou que o tivesse feito e pediu-lhe que casasse com ela. Mas Ulisses apenas queria regressar a Ítaca e aos braços de Penélope. Circe, no entanto, não o deixou partir. Tempos depois, ao vê-lo tão triste e porque não o conseguia conquistar, colocou à sua disposição os marinheiros que havia encantado, restituindo-lhes a sua forma humana, e deixou-os partir. E também recomendou, antes de entrarem no mar das sereias, tapem os ouvidos com cera para se salvarem do canto e do encanto das sereias. Até agora, nenhum mortal lhes conseguiu resistir. E lá se fizeram amar. Pretendendo ajudar Ulisses a encontrar o caminho para Ítaca, Eol tentou afastar os naufrágios e as tempestades. Para isso, fechou num saco feito de pele de boi todos os ventos violentos do mundo. Livre, apenas tinha deixado a brisa suave, Zéfiro, tão apreciada pelos marinheiros. Eol ofereceu este saco a Ulisses e deu-lhe os seguintes avisos. Ninguém deveria saber o que o saco continha e ninguém poderia abri-lo. Mas o saco era tão leve que os marinheiros ficaram intrigados e cheios de curiosidade. A remar, prosseguiram a sua viagem no mar calmo e intensamente azul. Ulisses nunca se afastava do saco e dormia com a cabeça sobre ele. Entre os marinheiros, a curiosidade aumentava. Estava a ser difícil resistir. A oportunidade para a satisfazer surgiu. Ulisses, adormecido, deixou escorregar a cabeça para fora do saco e os marinheiros abriram só uma nesga, espreitaram só um bocadinho. Ventos violentos, furiosos por estarem tanto tempo aprisionados, saltaram do saco, revolveram os mares, atrolaram os ares, riscaram os céus de fogo, desfizeram as nuvens em bátegas de chuva. Ulisses acordou no meio desta enorme tempestade e compreendeu de imediato o que se passara. Foi, tal como os companheiros, arrastado pelas ondas que lambiu o navio, lançado borda fora de volta à Eólia. Repararam no navio o melhor que puderam e, quando a tempestade amainou, fizeram-se de novo ao mar. A remar. Aproximavam-se do mar das sereias. Tinham
sereias. Queria sentir aquele encantamento de que ouvira falar. Os companheiros tanto insistiram nos perigos que corria que Ulisses pediu que o amarrasse ao mastro principal do navio. Assim fizeram, e de costas voltadas recomeçaram a remar. De início, Ulisses ria da partida que Circe lhes pregara, uma vez que nada ouvia. Mas de repente, um suavíssimo canto se elevou nos ares e Ulisses foi envolvido por vozes maviosas, que choravam, que cantavam, de entre elas a voz de Penélope. Suplicava a Ulisses que a ajudasse, a salvasse, a fosse pescar ao fundo do mar, onde se encontrava prisioneira das sereias. Ulisses tentava libertar-se das cordas. Gritava, pedindo que o soltassem, contorcia-se desesperado. E os marinheiros remavam, e assim atravessaram o mar das sereias. Baixaram os remos, tiraram a cera dos ouvidos e viram Ulisses com a angústia estampada no rosto, exausto, ferido, esfarrapado e cheio de vergões das cordas. Mas tinha resistido ao traiçoeiro canto das sereias. Todos ficaram gratos a Circe pelos bons conselhos que lhes deram e retomaram a viagem rumo a Ítaca. A soprar. Ulisses adormeceu profundamente. Acordou sozinho sobre a areia de uma praia deserta. Pensou que tinha naufragado mais uma vez e continuava a ter pela frente um longo caminho para se juntar aos seus familiares, aos seus amigos e aos seus súbditos. Tristíssimo, vê surgir à sua frente Minerva, a deusa sua protetora, que lhe anuncia que está em Ítaca e que o transforma num mendigo, andrajoso, velho e triste, que ninguém reconheceria. E assim aconteceu com Telémaco, seu filho, acabado de regressar de mais uma viagem, de mais uma tentativa para encontrar Ulisses. Foi o próprio Ulisses que se deu a conhecer. Ambos rejubilaram com o encontro e juntos planearam a estratégia para expulsar do palácio e do reino os pretendentes ao Monte Penélope. Telémaco partiu para o Palácio Real, onde no dia seguinte Ulisses se lhe juntou. Apenas o seu cão, Argos, o reconheceu de imediato, mas, doente e velho, morreu fulminado pela emoção. O aspecto deplorável do mendigo assustar ao cão, pensavam todos, e foi devido ao seu aspecto que o quiseram expulsar do palácio. Interveio, no entanto, Penélope, que lhe deu esmola e falou amavelmente. Perguntou-lhe se, nas suas viagens através do mundo, soubera novas de Ulisses e confessou que vivia uma situação aflitiva por ter que escolher novo marido quando ainda amava profundamente Ulisses. O mendigo garantiu-lhe que o seu esposo querido estaria de volta muito brevemente. Penélope mandou que o acolhessem, o alimentassem e que, tal como era de costume na época, lhe lavassem os pés. Essa tarefa coube à sua velha ama Euricleia, que o reconheceu por uma cicatriz que tinha no joelho. Telémaco, tal como combinara com o pai,
recolheu as armas dos pretendentes à mão de Penélope com o pretexto que as iria limpar. Ulisses deixou cair os andrajos e surgiu valente e dominador. Acompanhado de Telémaco, persegue os pretendentes à mão da sua esposa, do seu trono, do seu povo e do seu reino. A notícia espalha-se veloz, e enquanto uns escapam do palácio e fogem para as suas terras, o povo acorre para aclamar o seu soberano. Finalmente Penélope pode abraçar o herói de 1000 façanhas. Finalmente Ulisses acorda os braços por ele, para não mais a deixar. My sentence, but committed no crime.